Eu esperei quase um ano para conseguir ter em mãos a minha bendita autorização de residência. Enquanto eu não tinha a garantia de que esse bendito cartãozinho ia chegar, quando ele ia chegar, a minha vida ficou meio que em pausa. E hoje eu vou te contar nesse vídeo como é que foi esse meu processo para conseguir a minha autorização de residência. E como eu já falei brevemente em um outro vídeo meu aqui do canal, que eu vou deixar o link disponível aqui caso você não tenha visto, tem algumas vantagens em vir para Portugal como estudante. E uma delas é que você já sai do Brasil com a sua entrevista da AIMA agendada, porque quem faz isso é o próprio consulado. Então, quando você recebe o seu visto lá no Brasil de estudante, ele já vem com o link, com a data do agendamento da AIMA. Mais uma ressalva, eu vi alguns relatos de algumas pessoas que disseram que o visto veio sem esse link de agendamento. E isso não tem muita justificativa, não tem muito porquê. Não sei se o consulado não conseguiu fazer em tempo, porque não é tão fácil conseguir fazer o agendamento e a pessoa acaba vindo sem ele. Mas eu tive essa sorte, então eu tive uma dor de cabeça a menos. Só que como nem tudo são flores, tem alguns detalhes de todo esse processo. O visto de estudante ele tem validade de 6 meses. Então o meu visto, se eu não me engano, ele saiu mais ou menos em julho de 2025 e ele tinha validade até o finalzinho de dezembro de 2025. E o meu agendamento na AIMA não foi em janeiro nem em dezembro, ele foi dia 30 de abril. Então eu fiquei aí vários meses sem realmente nenhum documento. Meu visto estava vencido e eu não tinha autorização de residência. Mas também, além disso, depois da minha entrevista para tirar a autorização de residência, que a gente vai lá, a gente leva todos os nossos documentos que eles exigem, a gente ainda tem que aguardar chegar o cartão. Então, como eu falei, a minha entrevista foi dia 30 de abril e o meu cartão chegou dia 11 de agosto. Então, eu fiquei aí um longo período de 8 meses sem documento nenhum. E se acontecesse alguma coisa comigo, eu não tinha um documento válido aqui em Portugal ou na Europa de identificação. Além de que traz assim uma tensão também e uma falta de liberdade, porque você não pode ir e vir. Você não pode visitar outros países da Europa, que é uma grande vantagem de estar aqui em Portugal, e também você não pode ir para o Brasil. Então eu também tinha muito receio, porque eu tenho alguns familiares idosos com problemas de saúde, que se acontecesse alguma coisa com eles, eu não podia ir para o Brasil, porque depois eu não ia conseguir voltar para Portugal, porque eu não tenho nenhum documento. Eu excedi o tempo aqui que poderia ficar sem o documento. Então tinha sempre essa tensão e essa preocupação, apesar da gente saber que a gente já tem um agendamento, que a gente já fez a entrevista, nada é muito certo e nada disso é muito válido também. Então a gente fica meio que preso nisso tudo. Sem contar que viver num país que você não conhece ninguém, que você não tem basicamente nada, sem documento, meio que diz para você também que você não tem identidade, que você não é nada. Como eu falei, se acontecesse alguma coisa comigo, eu não tinha realmente um documento de identificação válido aqui na Europa. Então, isso também traz toda uma carga emocional, um peso emocional muito grande para esse processo de imigração. Mas, enfim, chegou o meu grande dia, chegou a minha autorização de residência. Eu estava na minha casa, almoçando, me preparando, inclusive, para ir trabalhar, para sair para trabalhar, e tocou a campainha. E eu vi que era o carteiro, e eu já fiquei muito assim, nossa, será que é? Será que não é? Eu desci lá, fui pegar, e realmente era o papelzinho lá, o envelope da AIMA com a minha autorização de residência. E eu fiquei muito aliviada. Eu fiquei muito feliz também, que saí contando para todo mundo mais próximo de mim, que agora eu tenho uma coisa que é básica, um direito básico, que é um documento, até porque eu fiz tudo certo. Eu vim com meu visto de estudante, eu estou fazendo meu mestrado, não saí do mestrado, tenho todos os documentos necessários que eles exigem para tirar minha autorização de residência, então eu fiz a minha parte. E agora, finalmente, tenho o meu direito de ter o meu documento aqui no país. E esse processo todo, de imigração no geral, mas isso de documento também, ele meio que obriga a gente a aceitar algumas coisas sobre nós mesmos e sobre a vida. Como, por exemplo, que a gente não tem controle de absolutamente nada na vida. Absolutamente não, mas praticamente nada na vida. Porque, como eu falei, eu fiz a minha parte. Eu tenho todos os documentos, eu vim da forma legal, mas de resto não é comigo, é com o governo, é com a agência de imigração, que resolve, que faz toda a parte burocrática para poder emitir o meu documento. Então eu não podia fazer mais nada além disso e eu tinha que só esperar e, infelizmente, arcar com as consequências de não ter o documento. E além disso também,
a gente tem que meio que aprender e aceitar a nossa insignificância. Porque a gente sem identidade, a gente sem conseguir resolver a situação, sem ter muito o que fazer, a gente fica meio que realmente não sou importante, não consigo resolver nada, não consigo fazer nada. Então esse sentimento ele é muito difícil, muito conflituoso nesse processo de imigração e que a gente tem que viver um dia de cada vez para tentar trabalhar isso mentalmente, internamente e tentando nesse período de espera todo viver da melhor forma possível. Você tentar construir algo aqui, enfim, no país que você vive, que você consiga ser o mais feliz possível e ter o maior de prazer e proveito possível da experiência. E bom, eu quero saber de vocês como é que está sendo a experiência de vocês também, se vocês já têm autorização de residência, se vocês não têm ainda, estão na espera, como é que está, em que pé que está, ou se você está planejando vir para Portugal, quais são as suas expectativas em relação a isso. Então me conta aqui nos comentários, e se você tiver alguma dúvida também e eu puder saná-la, ficarei muito feliz.